Eu sou Aurélio Casale, sou professor de Direito Constitucional, para quem não me conhece. E hoje eu estou aqui nesse webinário para apresentar um pouco do direito constitucional, como que o direito constitucional faz a diferença num concurso público, na sua aprovação ou na sua reprovação no concurso público. Então hoje eu escolhi o tema, quando o professor Macarrão, a professora Júnior, o professor Paulo, que acabou de dar uma brilhante aula, eles me convidaram para deixa eu ver um tema que eu vou preparar para apresentar no webinário. Eu não queria um tema muito simples e também não um tema muito complexo, mas um tema relevante que desse para eu poder apresentar aqui dentro de 50 minutos, uma hora ou estender um pouquinho, um tema interessante para vocês e um tema que seria recorrente em provas de concurso, qualquer concurso público, tá? E o tema que eu escolhi é o tema de processo legislativo. É óbvio, meus amigos, já adianto para vocês, quem está aí nos assistindo, a gente parabeniza quem está assistindo sábado à tarde, aqui em Juiz de Fora está um tempo bom, o pessoal está indo para a piscina, quem nos assiste em outros lugares aí, cidades que tem praia, estão nos assistindo, a gente tem que parabenizar, porque estão na luta para melhorar o seu futuro e o da sua família. Enfim, então eu separei o tema de processo legislativo, que é um tema que cai bastante, tá? Cai muito em concurso público e ele tem certa complexidade. Então é um tema gostoso de trabalhar. É óbvio que nesse tempo não tem como eu esgotar o tema, mas aqui eu quero me apresentar para quem não conhece e apresentar como que isso é cobrado nas provas. Então aqui a gente está trabalhando especificamente para a Receita Federal, tema que cai muito em prova. Algo que eu sempre digo, antes da gente começar a trabalhar os slides aqui, meus amigos, se você quer ser aprovado no concurso público e no seu concurso cai o direito constitucional, na maioria dos concursos acaba caindo a nossa matéria, você tem que fazer a leitura da Constituição. Fazer a leitura da Constituição de forma exaustiva. Alguns pontos você não vai ler. Eu gosto sempre no curso, eu vou sistematizar o edital. Muitas vezes vem lá toda a Constituição. Você não vai ter que ler toda a Constituição. É óbvio que num concurso da Receita Federal, aquela parte sobre os tributos, você vai ter que ler. Porque pode cair aqui no direito constitucional de forma mais simples, com uma simples leitura. Você consegue resolver e vai ser aprofundado no direito tributário. Tá? Então você tem que fazer a leitura da Constituição. E esse nosso tema aqui são poucos artigos, só vai do artigo 59 ao artigo 69. 10 artigos tão somente. Aurélio, são 10 artigos? São 10 artigos, mas o tema aqui, quando quem fizer o curso com a gente, vai verificar que eu fico 3 horas falando sobre esses 10 artigos. E olha que eu não falo sobre os 10 artigos, mas eu fico falando 3 horas, até um pouquinho mais. Porque o tema é muito interessante e dá para ser cobrado de várias maneiras, por qualquer banca. Daí pode gerar uma confusão para o aluno. Tá? Então, primeiro eu recomendo sempre a leitura da Constituição. Sem a leitura não adianta. Aurélio, eu vou fazer o seu curso, vou prestar atenção e vou ler o material. Ótimo, vai ser muito bom, mas sem a leitura da Constituição não. O que eu tento fazer aqui, nós professores do ponto, a gente tenta otimizar o seu estudo, para facilitar o seu estudo. Então eu sempre procuro apontar dicas, como estudar, tá? Hoje eu vou fazer um pouco disso daqui. Então sem mais delongas, moçada, e aí se tiver pergunta, alguma dúvida, vocês perguntam, que o Ícaro me mostra aqui e na medida do possível eu respondo para vocês, tá? É óbvio, vou repetir aqui, redundância mesmo, mas eu vou repetir. Não dá para esgotar o tempo. Então, em alguns pontos eu serei mais rápido, em outros pontos eu vou verticalizar mais para você conhecer, me conhecer e conhecer a forma que eu trabalho para você fazer o curso aí com a gente. Tranquilo, moçada? Então vamos lá, começar aqui o nosso processo legislativo. E eu começo falando sobre as espécies de processo legislativo. Já adianto aqui para vocês que 2 espécies de processo legislativo são muito fáceis.
Muito fáceis, tá? Mas eu tenho que apresentar em questão de didática para vocês. Tem uma que em toda a prova, não interessa a banca, Fundação Carlos Chagas, ESAF, IBFC, qualquer banca, né? Fundep, CESP, ela vai fazer você confundir uma das espécies de processo legislativo aqui com a medida provisória. E eu já vou te adiantar aqui que você vai ganhar várias questões com isso, tá? Então vamos começar aqui. Primeira que eu falei para vocês que é muito fácil, né? Nunca vi em prova, até porque se vier em prova é de graça. Primeira espécie é o processo legislativo ordinário, que é o processo destinado à elaboração de leis ordinárias. Pô, isso aqui, se aparecer na prova, né? O ruim é que todo mundo vai acertar. O sumário é onde qualquer banca vai fazer você confundir com a medida provisória. Tá? Então, o que é o processo legislativo sumário? Primeira observação, ele tem prazo. Veja bem que o processo legislativo ordinário ele não tem um prazo específico e que o processo legislativo especial, né, espécie de processo legislativo especial, também não tem um prazo específico. Então, a primeira dica que eu já passo para vocês é que o sumário ele tem um prazo específico. Tá? Olha só, ocorre quando o presidente da República solicita urgência para aprovação de projeto de lei de sua iniciativa. Aqui já te demos uma outra dica. O processo legislativo sumário, ele é o que tem prazo, ele somente vai ocorrer quando o presidente da República solicitar urgência. Então, somente pode ocorrer o processo legislativo sumário com projeto de lei de iniciativa do presidente da República e que ele tem prazo. Até aí é parecido com a medida provisória, porque a medida provisória tem um prazo específico, né? E também é de iniciativa do chefe do executivo, do presidente da República, mas não tem essa questão de solicitar. Então vamos lá. Cada casa terá 45 dias para apreciá-la. Caso o Senado faça alguma emenda, a Câmara dos Deputados terá 10 dias para analisá-la. Previsto no artigo 64. Por isso, a necessidade da leitura da Constituição. Vamos comigo aqui. A discussão e votação dos projetos de lei, não é só projeto de lei, não é medida provisória, não é emenda constitucional, não é nada, é projeto de lei, de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Um exemplo aqui, ó, já que a gente está estudando, vamos estudar juntos. No seu material você já vai colocar a medida provisória, tá vendo? Exceto as que tenham prazo constitucional determinado. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior, a questão de suspensão de deliberação. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Pois bem, uma vez apresentados os artigos para vocês, agora eu vou explicá-los. Cuidado aqui, porque dá margem para dúvida. É somente em projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Isso não vai ocorrer, por exemplo, em emenda constitucional. O Presidente da República, nós vamos estudar hoje, ele é um dos legitimados para apresentar propostas de emenda constitucional, mas isso aqui não se aplica para emenda, só se aplica para projeto de lei. Ora, se é cabível para projeto de lei, não cabe para medida provisória, que é um outro ato normativo. Então você já tem que começar lembrando disso daí. Tá? Vamos lá. Qual é a outra diferença? Quando o Presidente da República pede solicitação, ele solicita, urgência na votação.
Cada casa tem 45 dias. Cuidado, não é 45 para as duas casas. Cada casa tem até 45 dias. Então, nós vimos ali no caput que começa na Câmara dos Deputados. Obrigatoriamente tem início na Câmara dos Deputados. E aí o que vai acontecer? A Câmara tem 45 dias para examinar aquele projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Aurélio, chegou no 45º dia. O que vai acontecer? Ora, a Constituição determina que seja o quê? Sobrestada as votações. O que popularmente a gente conhece como trancar a pauta. A pauta está trancada. Ou seja, nada mais poderá ser votado, exceto medida provisória, igual eu coloquei para vocês. Exceto medida provisória, porque tem prazo constitucional específico. Então, parou ali, 45 dias, nada mais poderá ser votado na Câmara, tirando a medida provisória, exceto a medida provisória, enquanto eles não deliberarem sobre esse projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Uma vez que a Câmara aprovou, ela pode rejeitar. Uma vez que ela aprovou, ela vai enviar para o Senado. O Senado tem 45 dias também. Então, a Câmara teve os seus 45 dias, que pode votar antes, não tem problema. Quando encaminhar para o Senado, a partir do recebimento, tem 45 dias para deliberar sobre aquele projeto de lei. Caso haja alguma emenda por parte do Senado, a emenda voltará para ser apreciada pela Câmara dos Deputados. E aí o prazo é de 10 dias. Isso não ocorre com a medida provisória. Na medida provisória, já adianto para vocês, o prazo ele é contínuo. Nós vamos ver hoje. Tem a questão do 45 dias? Tem também, só que é diferente daqui. Então, aqui é 45 dias para a Câmara, e até 45 dias para a Câmara e até 45 dias para o Senado. Havendo alguma emenda, a Câmara vai deliberar em até 10 dias, sendo aplicável também aquela questão de sobrestar as votações, ou falando vulgarmente para você entender agora, trancar a pauta. Então, esse é o processo legislativo sumário. Dica simples, tem prazo específico, nós vimos aqui, né? E só ocorre com iniciativa do Presidente da República. Correto? Tranquilo nesse ponto, não vai confundir lá na medida provisória. Voltando aqui à nossa tela, o processo legislativo especial é aquele destinado à elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, resolução, aí tem um pontinho errado, né? Resolução, decreto legislativo e medida provisória. Aqui onde tem um ponto, é uma vírgula, né? Erro de digitação meu lá. E nós vamos estudar vários aqui. Antes da gente analisar as fases, né? Nós temos a fase introdutória, a fase constitutiva. Eu quero especificar algo para vocês. Algo que alguns alunos têm dúvida, principalmente aqueles que não são oriundos do direito, ou que são formados em direito e tem muito tempo que não estuda constitucional, né? Eu também dou aula em faculdade e eu sei que o pessoal estuda o direito constitucional no terceiro período, controle de constitucionalidade, né? Segundo e terceiro período. Do quarto em diante não tem, na maioria das faculdades. E nos estágios, como a gente não vive essa parte prática de direito constitucional, você acaba não estudando mais. Só vai estudar quando vai se preparar para a OAB, né, que já é no final do curso, a partir do 9º período, ou alguns que não querem advogar quando vão se preparar para algum concurso. E aí tem que retomar aquele estudo. Quando você pega lá o artigo 59, que trata sobre todos esses aqui, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Presta atenção pelo seguinte, entre eles não há hierarquia nenhuma. Então você não pode afirmar para mim que uma emenda constitucional é superior a uma lei complementar ou uma lei ordinária. Aurélio, por que não? Porque cada um vai ter o seu campo de atuação. Cada um tem o seu campo de atuação. Isso quer dizer que
todos ali estão no mesmo plano de igualdade, portanto estão subordinados tão somente à Constituição. Entre eles, não. Isso quer dizer, por exemplo, quando a gente for estudar controle de constitucionalidade, não é comum isso, né? O pessoal acha estranho, mas uma emenda constitucional, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Imagina uma emenda constitucional que quer retirar da Constituição uma cláusula pétrea. Ela é inconstitucional. Vocês devem estar acompanhando essa discussão aí, hoje está mais escondida, né? Deixada de lado, a questão da redução da maioridade penal. Uns entendem que é cláusula pétrea, que não poderia modificar. Outros entendem que não é cláusula pétrea, portanto poderia modificar. Ora, para aqueles que entendem que é uma cláusula pétrea, quando, se for o caso dessa proposta de emenda constitucional for aprovada, é óbvio que vai ter uma ADI sobre essa emenda constitucional, sob a alegação de que violou uma cláusula pétrea. E isso não pode. Então, cuidado com isso. Emenda constitucional também está sujeita a controle de constitucionalidade. Correto? Então, entre eles não há hierarquia. E eu explicando lei complementar aqui, eu vou retomar esse ponto. Tá? Voltando aqui então, pessoal, primeira fase introdutória. A iniciativa. Tranquilo isso. Se dá de três formas. Geral, né? Artigo 61, caput. Quem é que pode? Deputado, senador, presidente da República, STF, Procurador-Geral da República, geral aqui. Exclusiva, está no 61, parágrafo 1º, que aqui é exclusiva do presidente da República, né? Só o presidente da República pode apresentar projetos de lei sobre aquelas matérias. Você vai fazer a leitura bem tranquila. E a concorrente, né? Onde temos mais de um legitimado para aquele mesmo tema. Então, neste caso aqui do 128, parágrafo 5º, que trata sobre assuntos do Ministério Público. Então, pode ser tanto o Procurador-Geral da República, é o PGR, pode ser o Procurador-Geral da República e também pode ser o Presidente da República. Aqui ficou ruinzinho, mas leia aí, Presidente da República, tá? O PGR e o Presidente da República na fase de iniciativa concorrente. Segunda fase, constitutiva. O que a gente vê primeiro na fase constitutiva, galera? Fase de discussão. O que é a fase de discussão? Isso nem aparece em concurso. É de deliberação, né? Vai passar pela Comissão da Constituição e Justiça, eles vão analisar se é constitucional ou se não é. Vai passar pela comissão temática, ou seja, se o tema versa sobre o direito do consumidor, passa lá na comissão do consumidor, se do meio ambiente e por aí vai. O que interessa para a gente é essa daqui, 2.2, as votações. O projeto, artigo 65, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisor o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Cuidado que tem um entendimento do Supremo aqui, ó. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Aqui tem um detalhe, inclusive já foi objeto de indagação na prova da OAB, tá? Da importância que tem aqui. Se o projeto de lei iniciou na Câmara dos Deputados e foi aprovado, ele é remetido para o Senado Federal. E aí o Senado Federal vai analisar. Se começou no Senado Federal, o contrário, vai para a Câmara analisar. Tendo emendas, volta para a casa iniciadora. Mas é qualquer tipo de emenda? No curso lá a gente trata sobre todas as emendas, tá? Mas aqui a novidade, que tem um julgamento do Supremo sobre isso, é a questão. E se foi uma mera retificação de erro material? Tinha um erro de português, por exemplo, na lei, né? Começou na Câmara e aprovou de uma maneira, que tinha já o erro de português. Vai para o Senado. O Senado aprova o mérito da lei. Aprovou o mérito da lei.
mas ali tinha um erro de português, por exemplo. E aí foi feita a emenda. Neste caso, tem que reenviar para a Câmara dos Deputados deliberar sobre essa retificação? Não, meus amigos, nesse caso não. Retificação de erros, de equívocos materiais corrigidos, né, não tem que voltar para a casa iniciadora. Então, cuidado que isso já, como eu disse, já foi cobrado na OAB. Não é qualquer modificação que vai ter o caráter de voltar para a casa iniciadora. Então, nesses casos, teve um erro lá de português, um erro quanto a uma palavra, faltou um S, por exemplo, aí vai o Senado e retifica. Ora, não tem que voltar para a Câmara dos Deputados deliberar sobre aquela retificação da palavra por parte do Senado Federal. Então, neste caso, não vai ter que voltar para a casa onde iniciou o projeto de lei. Cuidado com isso. Algo também que é sempre cobrado em prova, qualquer banca acaba cobrando isso, é o seguinte: determinados atos normativos, eles devem começar em uma casa legislativa. Quais são eles? Eu trouxe aqui para vocês. Eles estão espalhados ali entre o artigo 59 e o 69. Para facilitar, o que a gente aqui do ponto faz? Otimiza o seu estudo. Então, em vez de você ficar lendo, né, o tempo todo, deixa eu achar aqui, eu já achei para vocês. Você vai ler isso em 1 minuto e vai guardar. Olha só. Quais devem iniciar na Câmara dos Deputados? Obrigatoriamente na Câmara dos Deputados. Se não começou na Câmara dos Deputados, tem vício de forma. O projeto de lei ou a lei vai ser inconstitucional por vício formal. Tá? Olha só, artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Então, o projeto de lei de iniciativa popular começa na Câmara, não pode começar no Senado. Artigo 62, parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Faltou um S aqui, na Câmara dos Deputados. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Garanto para vocês que quando aparece isso em prova, ele troca o Câmara por Senado. Tá? E aqui, só nesse slide, você já verificou quais são os atos normativos que obrigatoriamente devem iniciar na Câmara dos Deputados. E aqui, moçada, pode cair tanto em processo legislativo, como pode cair em controle de constitucionalidade. Então, muitas vezes a pessoa não está ligada e controle de constitucionalidade é um tema árduo, né? É um tema pesado. Aí vem o examinador e coloca uma questão dessa. Um projeto de lei de iniciativa popular apresentado no Senado Federal, versando sobre o seguinte tema. Será que tem algum vício? Vai falar entre várias situações. E vai perguntar para você apontar o vício. Será que é constitucional? Será que é inconstitucional aquele projeto de lei que acabou se tornando uma lei? Portanto, essa lei é inconstitucional em razão do quê? Do vício de forma, do vício de procedimento. Formal diz respeito à formação, ao procedimento. O projeto de lei deveria ter se iniciado na Câmara. Como iniciou no Senado, já é inconstitucional desde o início. Então, a aprovação da lei, do projeto de lei, melhor dizendo, não vai tornar a lei constitucional. O vício foi desde o início. Tá? Então, um tema importante aqui para o processo legislativo, como também para o controle de constitucionalidade. Beleza? Vamos caminhando aqui. O nosso próximo tópico, a gente vai tratar sobre a sanção e sobre o veto do presidente da República. Olha só, o que é a sanção? A sanção é a concordância do chefe do Executivo ao projeto de lei. É a aquiescência do presidente da República, do chefe do Executivo, com o projeto de lei. Pode ser expressa ou tácita. Aqui você tem que tomar cuidado. Expressa,
quando dentro do prazo de 15 dias úteis. Não são 15 dias, são 15 dias úteis. Ele manifesta a sua concordância com o projeto. Quando você lê a Constituição, em uma parte fala 15 dias úteis, na outra parte só fala 15 dias. Aí dá margem para confusão. São 15 dias úteis que ele tem para poder se manifestar. E a tácita se dá quando ele deixa transcorrer o prazo sem manifestação. Então, caso ele não se manifeste dentro desse prazo de 15 dias úteis, o projeto de lei automaticamente estará sancionado. Então, não tem nenhuma dificuldade até aqui. A dificuldade pode acontecer agora, no veto. O veto é a discordância do chefe do executivo ao projeto de lei, que pode ser jurídico, político, total ou parcial. Vamos lá. No jurídico, entende que o projeto é inconstitucional. Fácil. Depois eu vou piorar um pouquinho a situação. Político, quando o projeto de lei é contrário ao interesse público. Total, quando ele discorda de todo o projeto de lei. Parcial, quando ele discordou de parte do projeto. Quais são as informações importantes aqui, galera? O veto parcial não pode se dar em palavras isoladas. O veto parcial não pode se dar em palavras isoladas. Vamos lá. Vamos otimizar o nosso estudo aqui. Voltando, hoje é uma apresentação. Não, o professor está rápido. Hoje é uma apresentação. No curso a gente vai trabalhando tudo. Olha que curioso isso daqui e as pessoas acabam se confundindo. Aqui estava fácil. Eu separei para você, para ajudar o seu estudo. O veto ele pode ser jurídico, ele pode ser político, ele pode ser total e ele pode ser parcial. Tá? Veja bem, o veto ele pode ser jurídico e político. Quando lá o presidente da República está se manifestando, ele pode entender, normalmente, que parte da lei é inconstitucional e que parte da lei é contrária ao interesse público. Então, o veto pode ser, ao mesmo tempo, jurídico e político. Não tem problema nenhum. Tá? Total, toda lei, né, é inconstitucional, toda lei é contrária ao interesse público. Não é um momento adequado, não é um momento certo para termos aquela lei. Bacana nisso daqui. Aí vem, o veto pode recair em parágrafo, ele pode recair em inciso, ele pode recair em alínea, enfim. Mas ele não pode recair em palavras isoladas. Pegadinha aqui de prova. O veto jurídico, né? Ou seja, que é aquele onde o presidente da República entende que é inconstitucional, não pode recair em palavras isoladas. Isso é tranquilo. Tá? Então, se ele quiser vetar aquela palavra, ele tem que vetar a linha inteira, ou o parágrafo inteiro, ou o artigo inteiro. Agora, no controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade pode recair em apenas uma palavra. Então, cuidado. O veto jurídico é aquele onde o presidente da República entende que é inconstitucional. Então, ele entende que aquela palavra é inconstitucional. Ele pode vetá-la? Não. Ele não vai poder vetá-la. Ou ele vai vetar o parágrafo inteiro. Tá? Mas caso, né, esta lei ou esta parte da lei esteja submetida ao controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, né, o guardião da nossa Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade tão somente daquela palavra. Quando nós temos o controle de constitucionalidade preventivo aqui na atuação do Poder Executivo, né, não pode recair em uma palavra. Quando temos o controle de constitucionalidade repressivo, feito lá pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade pode recair sobre determinada palavra. Olha como é importante a gente fazer o estudo, né, otimizado. Aqui você já ganhou tempo lá no controle de constitucionalidade. Eu já te dei questão aqui dentro do processo legislativo e eu te dei questão lá dentro de controle de constitucionalidade. E a maior dificuldade
que nós, né, os professores, os concurseiros, temos é o quê? Juntar os temas. Eu junto os temas aqui para vocês para facilitar o seu estudo. Você já anotou, tem no material, então quando cair, você vai estar sempre o quê? Relembrando. Eu lembro disso daqui. O veto jurídico, o veto inconstitucional não pode recair contra uma palavra, feito pelo Executivo. Se for feito pelo Judiciário, pelo STF, pode, não tem problema algum. Tá? Então fiquem ligados nisso aí, que é aí que surgem as pegadinhas no concurso público. E como nós temos várias matérias para estudar, né? Não é só direito constitucional. Se fosse só direito constitucional, seria tranquilo. Gente, é só estudar isso daí, vai cair. Né? Mas são várias matérias, principalmente para a Receita Federal, são muitas matérias para você estudar. Então, otimizando o estudo, acredito eu que vai dar certo. Tá? Então, vamos lá, moçada. Continuando aqui a questão do veto tácito. Não existe veto tácito, é óbvio. Se existe a sanção tácita, não pode existir o veto tácito. Ou seja, o veto é sempre fundamentado. O veto é sempre fundamentado, portanto, o veto é sempre expresso. Olha o que está previsto no artigo 66, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, jurídico e político, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. Veja bem, a interpretação aqui é a contrário do senso. Por que eu deixei lá no início? Para facilitar o seu estudo. Ora, se ele não veta em 15 dias úteis, o que vai acontecer? Está sancionado. Ou seja, ele tem 15 dias úteis para vetar. Não fez? O projeto de lei está sancionado. Então não são 15 dias, são 15 dias úteis. Não vai cair em pegadinha assim, tá? Contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Ora, se ele vai informar os motivos do veto, o veto não pode ser tácito, tá? Outra informação importante, o veto ele não é absoluto. O veto será apreciado em sessão conjunta. Isso aqui, quando eu for estudar o poder legislativo no curso lá com vocês, a gente estuda isso. Dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Não é maioria relativa, não é 3/5, não é 2/3, é maioria absoluta dos deputados e senadores. Observação aqui. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, né, de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Aqui tem uma outra pegadinha que o pessoal não atenta na hora da prova. Veja bem, vou voltar lá no projeto, no processo legislativo sumário. A Câmara não tem 45 dias? Aurélio, tem. Se ela não votou, chegou no 45º dia, ela não votou, vai sobrestar as votações de quem? Somente da Câmara. Vai para o Senado vai deliberar. Chegou no 45º dia, não votou, vai sobrestar as votações somente de quem? Do Senado. A Câmara fica livre, o Senado fica impedido de votar. E aqui? Aqui é uma tremenda de uma pegadinha. E o pessoal adora de cobrar isso em prova e tem muita gente que cai. Aonde que vai ficar sobressando as votações? Na Câmara, no Senado, nos dois ou no Congresso Nacional? Nos dois. Errou. É no Congresso Nacional. É uma sessão conjunta. Lembra disso? Nós temos o regimento interno da Câmara, nós temos o regimento interno do Senado e nós temos o regimento interno do Congresso Nacional. Atuações distintas. Então, quando temos uma sessão conjunta, o regimento que é observado é o regimento do Congresso Nacional.
Então, se eles não deliberaram sobre o veto, não vai trancar a pauta da Câmara e do Senado, vai trancar a pauta tão somente do Congresso Nacional, naquilo que eles vão deliberar com reunião conjunta. Então você não pode cair numa pegadinha falando que se o Congresso Nacional não deliberou, vai trancar a pauta das respectivas casas, da Câmara e do Senado. Não é tão somente do Congresso Nacional, correto? Com essa dica aqui dos 3 regimentos, eu acho que fica mais fácil de você observar, beleza? Vamos continuar aqui, é muita coisa interessante para a gente poder trabalhar. Olha o artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Não esqueça que somente se aplica esse artigo se for projeto de lei rejeitado. No caso de medida provisória e de emendas constitucionais, não. Vamos lá aqui. Esse artigo cai muito em concurso, muito, mas é muito mesmo, tá? Porque ele faz com que o aluno erre, ou seja induzido em erro. Vamos lá. Imagine que um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aí foi para o Senado Federal. O Senado Federal rejeitou. Não concordamos com esse projeto de lei. Então rejeitou. Ora, se rejeitou, acabou. Qual é a regra? Aquele projeto de lei não pode versar, não pode ser apresentado novamente na mesma sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? É o ano de trabalho dos parlamentares. Então nós estamos na sessão legislativa de 2017. Cada sessão legislativa tem 2 períodos legislativos. No curso eu trabalho tudo isso com calma, porque isso eu trabalho na aula de poder legislativo, tá? Então cada sessão legislativa tem 2 períodos legislativos. Se o projeto de lei foi rejeitado numa sessão legislativa, ele só poderia ser apresentado na outra sessão legislativa, ou seja, no próximo ano. Mas tem exceção. Por maioria absoluta de qualquer uma das casas, qualquer uma, pode ser inclusive o quê? Aquela que rejeitou, num primeiro momento, o projeto de lei. Então, por iniciativa de qualquer uma das casas legislativas e por maioria absoluta, eles poderiam apresentar novamente o mesmo projeto de lei, com o mesmo objeto, com o mesmo mérito ali. Não sei se vocês recordam, até então, deputado, o Eduardo Cunha, né? Ele fez uma modificação, né, numa questão de emenda constitucional que foi rejeitada. Ora, se a emenda constitucional foi rejeitada, ela só poderia ser reapresentada em outra sessão legislativa. Ele fez uma modificação, ele fez uma interpretação quanto ao regimento interno da Câmara e reapresentou aquela emenda constitucional. É inconstitucional isso, tá? Então ali vai ter um vício de forma também, provavelmente, se essa emenda constitucional for aprovada, porque não tem exceção. O artigo 67, ele versa tão somente sobre o projeto de lei. Medida provisória e emenda constitucional, uma vez rejeitadas, só poderão ser reapresentadas em uma outra sessão legislativa, não na mesma. Tá? Então guarda aí essa questão do artigo 67, você que está com a Constituição, grifa lá projeto de lei, porque só é cabível em projeto de lei. Beleza? Vamos lá então, moçada, sábado aí, vamos lá na nossa luta. Promulgação e publicação. A promulgação atesta a existência da lei e a publicação, via de regra, né, eu tinha que ter complementado aqui, mas via de regra gera obrigatoriedade à lei. Aqui não temos maiores problemas. Cuidado aqui na observação. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º,
compete ao presidente do Senado, não é presidente da Câmara, é o presidente do Senado, vai promulgar. E se este não fizer, cabe ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Tá? Então aqui é para você não pensar que é o presidente da Câmara, e sim o presidente do Senado. Espécies normativas, meus amigos, para a gente trabalhar. Emenda constitucional está no artigo 60. Quem são os legitimados? Veja que aqui não é apenas um deputado ou apenas um senador. É 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Presidente da República também é legitimado e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, cada uma delas se manifestando pela maioria, olha só, aqui já é a maioria relativa de seus membros. Tá? Artigo 60, observação, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Não tem problema nenhum aqui. Cuidado com o procedimento. Parece bobo, mas já vem em prova enganando o aluno. Quando a gente lê, a gente vê que tem 2 turnos, aí é fácil de decorar. São 2 turnos e o quórum de 3/5. Porra, Aurélia, aí fica muito fácil de decorar. Pois bem, só que cuidado. A votação é em primeiro turno na Câmara e depois vai para o Senado, depois vai para a Câmara e depois vai para o Senado? Não, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que vai funcionar. Como que funciona isso daqui? Temos a votação em primeiro, se ela começou na Câmara, primeiro turno de votação na Câmara, segundo turno de votação na Câmara. Então, foi aprovado no primeiro turno por 3/5, no segundo turno por 3/5, na respectiva Casa Legislativa, aí será enviada para outra Casa Legislativa. No meu exemplo, a Câmara vai mandar para o Senado e o Senado, no primeiro turno, se aprovar, ótimo, teremos um segundo turno. Tá? Decisão do Supremo Tribunal Federal. Cuidado. Quando você está lendo a Constituição Federal, você está estudando, igual eu pedi para você fazer, você verifica que, para termos a lei orgânica, né, do Distrito Federal e a lei orgânica dos municípios, não é a Constituição, conhecido como lei orgânica, o quórum para aprovação não é 3/5. O quórum para aprovação é de 2/3. E que tem que ter um interstício, né, ou intervalo entre as votações de no mínimo 10 dias. Isso se aplica para a Constituição? Não. Então presta atenção aqui. Para mudar a Constituição Federal, 2 turnos e 3/5. Para modificar a Constituição Estadual, 2 turnos e 3/5 na Assembleia Legislativa de qualquer Constituição, de qualquer Estado. Distrito Federal tem lei orgânica. Município tem lei orgânica. Para modificá-la, quanto que precisa? 2/3. Também em 2 turnos. Só que, tanto para o Distrito Federal quanto para o município, do primeiro para o segundo turno tem que ter um intervalo de no mínimo de 10 dias. Isso se aplica para a Constituição Federal? Porque na Constituição Federal não fala nada sobre isso. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o primeiro turno de votação e o segundo turno de votação podem se dar no mesmo dia. Eu, pessoalmente, eu acho isso um absurdo. Tá? Mas foi o Supremo que decidiu e na sua prova não vai cair o que eu acho, vai cair o que o Supremo acha. Então, o Supremo entende que nos 2 turnos de votação para a modificação da Constituição da República podem se dar no mesmo dia. Tá? Então, um tema importante para vocês aí. Voltando aqui, informações importantes. Isso cai muito em prova. As matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Veja bem que o voto obrigatório ele pode deixar de ser obrigatório, não teria problema nenhum, tá? Contra a separação dos poderes não vai poder, e contra os direitos e garantias
individuais. Veja bem que é tendente a abolir. Isso significa dizer, né, que quando alguns falam assim, a cláusula pétrea não pode ser modificada em hipótese alguma. Isso é um erro. A própria Constituição fala que pode ser modificada, desde que seja para ampliar direito. Para abolir direito é que não pode. Então amanhã ou depois tem uma emenda constitucional criando um novo direito fundamental no artigo 5º. Vai ser inconstitucional? Lógico que não. Novos direitos podem ser incorporados. O que é evitado pela nossa Constituição é a retirada de direitos fundamentais. Então, eu não posso abolir nenhum direito fundamental. Correto? Veja bem, como eu estou apresentando o curso aqui, como que a gente vai trabalhar, olha que curioso aqui. Tá? Eu acho que vale a pena eu trabalhar isso com vocês neste momento. Quando se fala em abolir, não é simplesmente abolir o direito fundamental, abolir o inciso do direito fundamental. Porque muitas vezes eu posso abolir aquele inciso, mas eu estou aumentando um direito. Olha este exemplo aqui. Todo mundo sabe, né, que aqui no Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada. Está previsto lá no artigo 5º. Este inciso poderia ser abolido? Aurélia, a cláusula pétrea não pode abolir. Meus amigos, vamos raciocinar. Não é no aspecto material, não é no aspecto formal, é no aspecto material que você tem que verificar no conteúdo. Eu abolindo esse instituto da pena de morte, inclusive em caso de guerra declarada, eu estou aumentando o direito à vida. Então, se eu estou aumentando o direito, pode. Não tem problema algum nessa situação. Tá? Então, cuidado com esta situação. Súmula vinculante 25, rapidamente falar para vocês aqui, né? Não cabe a prisão civil do depositário infiel. Só que na Constituição fala que cabe a prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos. Amanhã nós temos uma emenda constitucional tirando da Constituição a prisão do depositário infiel. Vai retirar do texto. Poderia? É óbvio que poderia. Eu estou aumentando o quê? O direito de liberdade. Então, toma cuidado aqui no processo legislativo, porque as provas fazem isso. Elas vão misturar os temas. Então, esse abolir aqui não é quanto ao aspecto formal tão somente, e sim quanto ao material. Se eu vou retirar o direito em si, aí não vai poder. Tá? Agora, se eu vou retirar o inciso, muitas vezes eu retirando o inciso, eu estaria aumentando um direito, como eu demonstrei aqui para vocês. Tá? Então, fica ligado nisso daí. Vamos lá, então, continuar o nosso tema aqui. Aí já falei para vocês, né? A emenda constitucional não está sujeita a sanção ou veto. Interessante isso, do presidente da República. Ela será promulgada e publicada pelas mesas da Câmara e do Senado. Neste ponto, o candidato deve tomar um cuidado redobrado, pois poderá ser perguntado se o presidente da República participa do processo de elaboração de uma emenda constitucional. Resposta é afirmativa. Tá? O presidente ele poderá fazer a proposta conforme verificamos no artigo 60. Eu deixei um comentário para vocês aí. Então, a emenda constitucional é um dos atos normativos que não está sujeito a sanção nem veto. Tá? O próximo tópico que eu trouxe para apresentar hoje é lei complementar e lei ordinária. Alguns entendem que a hierarquia, tá? Mas o entendimento que prevalece é que não existe hierarquia entre essas leis. Existem diferenças no plano formal e no plano material. Formal, lei complementar para ser aprovada exige maioria absoluta, está no artigo 69. Já as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. E no campo material? Sempre que a Constituição determina que alguma matéria seja tratada por lei complementar, nenhum outro ato normativo pode substituí-la. Já a lei ordinária tem um campo residual, ou seja, tudo que não estiver reservado para as outras normas poderá ser regulado por ela. Vamos lá. Como a gente só está vendo o processo legislativo, vou fazer link com outra parte da matéria. Tá? Olha só.
Lembra quando eu falei com vocês que entre os atos normativos do artigo 59 não há hierarquia? Pois é, eu não falei aquilo à toa para encher linguiça aqui para vocês. Porque isso é objeto de indagação. Aqui a gente está construindo de forma rápida, é verdade, no curso eu verticalizo muito mais, mas para apresentar para vocês o quê? Que isso é muito cobrado em prova. E a gente tem que fazer um raciocínio analítico de toda a Constituição, de uma forma sistemática. Não, eu estudei o artigo 18, é só o artigo 18. Não. Quando a Constituição, meus amigos, determina que algo deva ser regulado por lei complementar, aquilo ali só pode ser regulado por lei complementar, mas nenhum outro ato. Um exemplo, medida provisória não pode tratar sobre matéria de lei complementar. A própria Constituição veda. Tá? No artigo 18, quando fala da formação dos estados, um dos requisitos é que exige uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Ora, se a Constituição determinou que é lei complementar, não pode ser emenda constitucional, não pode ser lei ordinária. Tá? Para a gente dar um exemplo aqui para trabalhar outro tema. A lei ficha limpa. Antes da lei ficha limpa, tivemos uma resolução do TSE, tratando da mesma coisa, tratando do mesmo tema. Essa resolução foi declarada inconstitucional. Por quê? Em razão do artigo 14, parágrafo 9º, que expressa o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Ora, a Constituição não determinou que tem que ser lei complementar? Pois então, não pode ser emenda constitucional, não pode ser lei ordinária, não pode ser medida provisória, não pode ser nada. Tem que ser através de lei complementar. E a lei ficha limpa é uma lei complementar. Tá? Então, quando você, um macete, quando você estiver lendo a Constituição, você se deparou lá com lei complementar, você grifa, porque aquilo ali é a exceção. A lei ordinária é de maneira residual. Tá? Então, fica ligado nisso daí. A lei delegada cai pouco em concurso. Tá? Está lá previsto no artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode delegar ou não. Então, aquela matéria não é objeto do presidente da República, e sim do Congresso, e o presidente está pedindo, o presidente está solicitando. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Pois bem, parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer, aí faltou aqui, emenda. Tá? Olha só, meus amigos, no artigo 68, parágrafo 1º. Eu trouxe aqui só para você ver, tá? O que não pode ser objeto de delegação. No curso, a gente vai aprofundar todas essas questões. Só rapidamente para eu fechar aqui a lei delegada, é o seguinte: a lei delegada também é um ato normativo que não está sujeito a sanção nem veto. Ora, se o presidente da República pediu, o Congresso Nacional aceitou, permitiu que ele pudesse legislar, e ele vai ser apreciado em votação única, sem emenda, não estaria sujeito a nenhum veto por parte do presidente da República, até porque foi ele que fez a lei. Então, no curso, eu especifico bem essas questões de quando que vai poder ser vetado, quando que não vai poder ser vetado. Tá? Hoje eu só estou apresentando para vocês, mas aqui, emenda constitucional e lei delegada também não estão sujeitos à sanção nem ao veto. Tá? 2, rapidamente aqui, decreto legislativo é elaborado para veicular matéria de competência do Congresso Nacional e a resolução é elaborada para veicular determinadas matérias do Congresso Nacional. Nós acabamos de ver uma, tá? Da Câmara dos Deputados, do Senado, previsto nos respectivos regimentos internos. A medida provisória, meus amigos, é um ato normativo com força de lei, mas que não revoga uma lei. Requisitos:
de relevância e urgência. Obrigatoriamente inicia-se na Câmara dos Deputados, a gente já tinha visto isso, e tem o prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Lembrando que a prorrogação é automática. O prazo também não é computado no recesso parlamentar. Situações que eu trouxe aqui para a gente finalizar. Limitações materiais. São aquelas matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Tá? E aqui, gente, não vou me alongar mais em razão do tempo, outros professores vão trabalhar, mas um ponto importante sobre a medida provisória. No curso, no curso eu fico quase 1 hora falando sobre medida provisória, já adianto para vocês. Pô, é só isso aí de medida provisória? Não. Tá? Mas só para adiantar aqui, eu acho que é um tema interessante para vocês, vou atender a pergunta do Leandro Pedrosa ali. Tá? Olha só, a questão da medida provisória. Seria cabível medida provisória no âmbito estadual e no âmbito municipal? Poderia. Guarda isso. Medida provisória, quando a gente estuda, a gente só vê na Constituição Federal, não é do presidente da República. Mas o governador pode editar medida provisória? Pode. Prefeito pode editar medida provisória? Também pode. Só que tem um detalhe. Para que o governador possa editar medida provisória, tem que ter previsão específica na Constituição Estadual. Se não tiver previsão, ele não vai poder se valer da medida provisória. E para que o prefeito possa editar medida provisória, tem que ter previsão tanto na Constituição Estadual, tanto na Lei Orgânica do município. Nessas hipóteses, o prefeito poderá editar medida provisória. Tá? Isso você não acha no texto constitucional. Beleza? Deixa eu só atender a pergunta do nosso querido amigo Leandro. Em tese, a emenda constitucional não poderia tratar de tema reservado à lei complementar, uma vez que o tema poderia ser incluído na Constituição Federal? É só essa, né? Não, Leandro Pedrosa. Não, porque senão ele estaria violando a própria Constituição. Seria uma burla à Constituição. E aqui eu te dou um exemplo. Se a gente pensar que é o mais, tá? A não ser se eu modificar a Constituição. Eu modifico a Constituição, aí tudo bem. Então, lá no artigo 18, duas situações. O artigo 18 e o artigo 14. No artigo 18, para a formação dos estados, vou dar um exemplo aqui de fusão. Vai ter a união do estado do Rio de Janeiro com o de Minas Gerais. Plebiscito nos dois estados. Favorável. O requisito constitucional que está lá é lei complementar editada pelo Congresso Nacional. Então, imagina o presidente da República, o Congresso Nacional não faz a lei complementar, aí o presidente da República ia apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e essa PEC seria aprovada. Essa emenda constitucional é inconstitucional, ela viola a própria Constituição. Agora, se amanhã vier uma emenda constitucional alterando o artigo 18, falando que o requisito para a formação dos estados é o plebiscito e qualquer outro ato normativo, aí tudo bem. Caso contrário, não. Foi o que aconteceu com o artigo 14, parágrafo 9º. A questão da inelegibilidade só pode ser versado por lei complementar. Já temos os casos na Constituição e outros casos através de uma lei complementar. Correto? Tanto é que nós temos a lei complementar, salvo engano, 64 de 90, que é conhecida pela lei das inelegibilidades. E também temos a lei ficha limpa. Tá? Então, qualquer tentativa em outro sentido seria uma burla à Constituição. Tem mais alguma ali? Não. Correto, meus amigos? Foi rápido, apenas 1 hora, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Fazendo o curso com a gente, né? Eu garanto para vocês que vocês vão gostar, em nome de todos os outros professores, e mais especificamente falando da minha matéria, eu verticalizo bem os temas. Aurélio, você trabalha todos os temas? Não, eu não trabalho todos os temas. Por exemplo, a parte de direitos sociais, eu não vou ficar trabalhando, eu não sei nada de direito do trabalho. Eu vou falar assim,
ler, porque aqui no campo do direito constitucional vai ser cobrado tão somente decoreba. Mas no que diz respeito ao direito constitucional, aí, meus amigos, aí nós vamos aprofundar bastante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Sei que não foi, né, a apresentação assim, verticalizando vários dos temas em razão do tema. Mas, no mais, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham um bom final de semana, né? E continuem com a gente, que tem mais gente boa para apresentar vários temas interessantes para vocês. Um abraço, um beijo no coração de todos.